Opa, bom dia a todos aí, bom dia Ricardo, Rodrigo, Leandro. Agradeço aqui a presença de vocês aqui no nosso evento e gostaria de começar aqui, se vocês quiserem também, junto com essa introdução, mas fazer uma provocação em relação ao mercado de escritórios. Como que vocês estão vendo aí as movimentações do mercado e aqui no mercado imobiliário, né, se vocês estão vendo já uma retomada da locação, se vocês já estão vendo aí, cada um tem um fundo de escritório aí dentro da própria gestora. Então, como que vocês estão vendo aí movimentações de locação, demanda por novos espaços? Quem puxa aí? Você que Vai. manda. Manda ver, Almendra. Bom dia a todos. Obrigado aí, Raul, pelo convite. Parabéns à Eleven aí. A gente está vendo sim uma procura bem maior à medida que a pandemia a vacinação vai evoluindo. A gente vem vendo uma procura muito maior por imóveis em geral. E isso já se dá num ambiente onde a vacância, na minha visão, não é uma vacância exagerada na região de São Paulo. Pelo contrário, nas melhores regiões de São Paulo, há escassez de bons escritórios. Eu me refiro especialmente à região do Itaim, Faria Lima, JK, Vila Olímpia, Paulista, Pinheiros. Essas regiões não existe nenhum excesso de oferta. Então, vou falar um exemplo prático aqui. A RBR, nas últimas semanas, saiu para procurar um imóvel e foi mais por curiosidade do que por efetivamente necessidade, era mais um planejamento do crescimento, das contratações. A gente decidiu não mudar, a gente decidiu ficar. Entre outros motivos, porque definitivamente não tem nenhuma moleza na região do Itaim, que é onde a gente quer estar. Praticamente não tem espaços disponíveis nos melhores prédios. Então, essa é a realidade de São Paulo hoje. Nas regiões secundárias, eu acho que existe uma oferta, ela não falando dos melhores prédios, dos edifícios AAA, ela não é assim, exagerada, mas especialmente na região ali próximo do Shopping Morumbi e mais para baixo, Chácara Santo Antônio, você tem uma oferta que faz com que o preço do aluguel não suba da maneira como nas melhores regiões o aluguel está subindo. O aluguel não é aquele, além de, eu falei da vacância que é baixa, o aluguel está subindo. A gente repassou a inflação parcial ou integral em todos os nossos imóveis bem localizados em São Paulo. Então, eu diria que o aluguel médio aí subiu 15% na média aqui nos nossos casos. Quando estava indexado a IGPM, não foi o repasse integral, mas foi um repasse acima do IPCA. Então, esse é o ambiente que a gente vive, a própria inflação que eu comentei e o custo de construção, o custo de reposição que subiu muito, é um ambiente muito que pressiona os preços de aluguel. Então, a gente vê o mercado de escritórios uma retomada e com bastante tranquilidade aí para os próximos anos. Vai você, Abudilson, ou eu? Manda ver, você vai. Bom, assim, acho que do nosso lado, acho que, em primeiro lugar, um prazer aqui estar conversando com esse time de feras, né? E eu acho que a gente vê a mesma realidade aí que o Almendra está enxergando no portfólio dele, né? Eu acho que isso vale não só para o mercado de escritórios, eu diria, mas eu acho que para o mercado imobiliário em geral. Acho que o fundamento é muito bom hoje em todos os segmentos, né? E no segmento de escritórios, no nosso portfólio passou aí pela pandemia inteira com mais de 95% de ocupação. A gente teve uma devolução durante a pandemia que a gente já recolocou no mercado 6 meses depois, então num aluguel um pouquinho acima do que a gente tinha. Então
aí corroborando um pouco desse sentimento que o Almendra passou. Também tivemos em repasse full de IPCA e onde a gente tem, nos contratos onde a gente tem GPM, ou a gente repassou full, ou a gente repassou um reajuste acima do IPCA. Então, essa mesma realidade a gente está enxergando, né? E assim, nessas regiões que o Almendra citou, você tem hoje uma escassez de oferta e você não tem nenhuma grande oferta contratada para o futuro, né? Então, naturalmente, com a demanda voltando, você vai ter uma situação de redução de vacância a níveis em que os aluguéis começam a subir, né? Então, essa realidade é que a gente está vivendo hoje. O mercado de escritórios de São Paulo, na nossa visão, está muito positivo e promissor, né? A gente está bem animado com o mercado de escritórios. Bom, maravilha. Só para complementar, acho que já falaram tudo, não é grande parte, mas antes de mais nada, bom dia aí, Raul, Busquet, Almendra. Obrigado, Eleven, pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que para falar um pouco do mercado de escritórios, do momento que a gente vive em termos de mercado de escritório, né? Eu vou contextualizar um pouco historicamente, né? Então, assim, a ciclicalidade do mercado, o mercado já teve, ele vive de altos e baixos, tá? Um mercado sempre muito reativo, tá? Que ele trabalha por momentos de ciclo entre vacância e entre vacância baixa e superoferta, né? À medida que a gente vê um desses pontos na curva, a gente começa a ver uma reação do mercado em termos de produção, só que produzir um prédio de escritórios leva de 3 a 5 anos. Então, a gente vai ver a entrega desse estoque no futuro e previsibilidade em termos de Brasil ou São Paulo, né, num cenário macroeconômico de 3 a 5 anos é muito difícil. Então, o que acontece muitas vezes? Quando você começa um projeto de escritórios, porque você está num momento interessante de baixa vacância, você vai entregar esse projeto 5 anos depois, num momento já diferente em termos econômicos, tá? E não necessariamente o melhor momento para se estar entregando, falando de cenário macro. Tá? Isso acaba ajustando a curva em termos de vacância, ocupação e refletindo nos valores de locação. Tá? Para contextualizar o ponto que nós estamos exatamente num momento onde a vacância do mercado geral, tá? Não falando só das sub-regiões, do mercado geral, nós estamos numa vacância elevada, tá? A gente vem aí, o mercado já vinha retomando, já vinha com esse cenário desde antes da pandemia, tá? Então ele já dava os sinais de recuperação, a gente já estava vendo um cenário de redução da taxa de vacância. Houve o impacto da pandemia, né? A incerteza, e eu diria muito mais em termos macroeconômicos, de redução de PIB, né? de impacto na economia do Brasil como um todo, gerou um processo de devolução de espaços. Tá? Eu não acredito no efeito home office impactando a ocupação dos escritórios, né? Mas a gente vê, então, o efeito econômico da pandemia gerando uma devolução de escritórios, aliado a um momento de entregas, né, no mercado como um todo, tá, o que culminou com uma vacância elevada, que é o que a gente vê hoje. Tá? Porém, a gente está num momento de vacância elevada, na outra ponta a pandemia sendo controlada, a vacinação aumentando, as empresas retomando a sua ocupação. Ou seja, a gente está num momento de inversão do ciclo. Essa vacância começa a cair. Num primeiro momento do mercado geral, a vacância começa a cair. Num segundo momento, a gente começa a recuperar valor de locação. Tá? Então, se a gente for olhar dentro de um relógio cíclico do espaço, né, do mercado de escritórios, a gente diria assim, nós estamos muito próximo do low do mercado em termos de alta de vacância e valores de locação lá embaixo, iniciando aquela recuperação. Então, a gente acredita muito que os próximos anos são promissores para o mercado de escritórios. Tá? O Busquet falou, se a gente tem um cenário hoje de superoferta de elevada taxa de vacância, pelos próximos 18 meses a gente não tem mais nenhuma entrega no mercado de São Paulo. Tá? Então, o crescimento natural do mercado, a retomada das empresas, sem falar na necessidade maior de espaçamento, né, de aumento de áreas, isso o Almendra está vivendo na RBR, nós aqui na VBI também, né, olhando a necessidade de espaços adicionais, isso só para acomodar
um novo layout aí, né, para retomar 100%. A gente começa a ver uma demanda sendo criada, uma necessidade adicional de espaços, que vai gerar necessariamente essa redução da vacância, essa recuperação dos valores de escritórios. Tá? E aí, quando a gente olha a região dos Jardins, teve um impacto menor desses efeitos que eu acabo de falar, e a região lá da Marginal, Berrini, Chucre e Zaidan, um impacto maior, porém, em termos de ciclo geral, eu acho que os dois estão nesse ponto de recuperação, com espaço para a retomada dos aluguéis num curto prazo. Não, legal, boa introdução, porque é um tema que ele está muito quente, né? Tudo em termos por conta do home office, a volta aí de algumas empresas para os escritórios, e a gente também vê que até estava num evento aí essa semana da Buildings aí em relação da Buildings Cobarzel aí falando sobre essa retomada e que pequenas e médias empresas já estão retomando, mas as grandes multinacionais ainda não se movimentaram tanto para fazer as locações e voltar aos escritórios. Então a gente vê que esse movimento deve acontecer lá para o ano que vem, e aí pegando grandes áreas aí, a Chucre Zaidan é a principal que tem essas grandes áreas aí vagas, né? Então, esse movimento de mercado é super importante porque a gente vê dentro do mercado de fundos imobiliários o segmento de properties, né, ou de lajes corporativas sendo o mais descontado, né, frente ao valor patrimonial, sendo que o custo de construção está subindo muito e, por outro lado, você já começa a ver essa retomada, né? Então, acho que mostra aí uma das grandes oportunidades de investimento ser esse segmento aqui de lajes corporativas, né? E aí, dentro disso, eu queria só entender também acho que principalmente com o Leandro, né, que dos principais cases lá do segmento de lajes corporativas aí dentro do fundo era a tese do coworking, né? Você acha que ainda tem espaço para o coworking dentro desse cenário de trabalho híbrido? Você acha que ainda vai continuar tendo uma forte demanda aí? Acho que esse espaço, na verdade, ele se ampliou, né? Eu acho que se residualmente ainda ficar alguma efeito permanente aí desse período que a gente viveu essa experiência de home office, é que as empresas vão buscar mais flexibilidade para tentar combinar o trabalho presencial com o trabalho remoto, né? E nesse sentido, né, a solução que o coworking provê, inclusive para empresas, é muito interessante, né? Porque isso permite dar acesso às empresas a essa flexibilidade, né? Você não precisa fechar o contrato de um aluguel de uma laje de 1.000 metros quadrados e ter uma opção para ampliar para 1.500 quando você quer ter 100% da sua força de trabalho ocupando, né? É mais conveniente para você fazer um contrato com um provedor de coworking, onde você pode aumentar e diminuir a quantidade de estações de trabalho que você vai usar na sua empresa com muito mais facilidade, né? Então, acho que é o contrário, né? Acho que a pandemia, né, e a experiência que a gente viveu com o trabalho remoto, ela aprofunda e amplia a vantagem comparativa que o modelo de coworking trouxe, né? Já vinha trazendo antes da pandemia. Raul, posso fazer mais um comentário aqui? Claro, claro. Só pegar o gancho do que o Abud comentou, assim, investimento imobiliário ele tem que ser visto como investimento de longo prazo. E a lógica da oferta e da demanda, dos ciclos que o Rodrigo comentou, ela é perfeita. O que vai acontecer nos próximos 5 anos? Pouquíssima oferta de escritórios, como foi comentado aqui, tanto pelo Leandro como pelo Rodrigo, e o custo de construção subiu muito. Eu diria que subiu 30%
para você construir um prédio. Então, se o aluguel não acompanha o custo de reposição, o custo de produzir um ativo imobiliário, ninguém produz. E, normalmente, quando isso acontece, a oferta seca. E você passa muitos anos com a produção muito pequena de novos prédios, a vacância cai, o aluguel sobe, e aí você tem o estímulo para a produção novamente de novos escritórios. Então, essa é a dinâmica que a gente aqui, os gestores, ficam analisando e tem que ter um olhar, aí esse é o reforço que eu queria dar para o investidor, tem que ter um olhar de longo prazo. As molezas do mercado, né, comprar barato, normalmente aparece a oportunidade na hora que ninguém quer. E hoje, eu acho que você consegue, você comentou isso, Raul, do preço em bolsa abaixo do preço de valor patrimonial. O valor patrimonial tem que subir desses ativos, porque o custo de produção subiu. Então, tá, assim, se a gente olhar friamente, está mais barato ainda do que estava alguns meses atrás, e o carrego dessas posições é um carrego de 7, 8, 8,5% ao ano, líquido, né? Não é um carrego de zero, como foi em algumas oportunidades no ciclo anterior, que você comprava alguns fundos com carrego muito próximo de zero, porque o prédio estava inteiro vazio. Então, eu só queria complementar isso para dar essa visão assim de longo prazo. Isso é super importante. Pode falar. Mais um ponto aqui na linha do que o Almendra falou, que é perfeito, assim. E se a gente fizer essa análise, né, extrapolando, mas e o valor de locação? Tem valores que já estão elevados, né? Como é que se comporta dentro desse contexto os valores em si de locação? Mas tem espaço? Só para dar alguns dados aqui, hoje o valor de locação na principal região, na região que menos está sofrendo, tá, em termos de ocupação de vacância, que é a região aqui da Faria Lima, eu te digo uma coisa, ele está 10% abaixo do que a gente já viu, nominalmente, do que a gente já viu em 2013 e 2014. Se a gente tivesse os patamares de aluguel de 2013 e 2014 alugados corrigidos pela inflação, tá, esses aluguéis estariam muito mais altos do que a gente vê hoje se repetindo nesse momento de recuperação. Então, tem espaço para recuperar o aluguel? Poxa, não tenha dúvida, tá? Ele já foi maior. Eu digo assim, pelo nosso prédio na Faria Lima, hoje o aluguel médio é 10% inferior do aluguel de 2014. Tá? Então, eu falo, poxa, tem espaço. Eu sei que soa meio estranho a gente falar isso num momento onde, mas as empresas ainda estão fechadas, estão voltando. É justamente nesse momento que aparecem as oportunidades. Nós temos que fazer essa análise hoje com o que a gente vê, com o que a gente tem na mão, mas olhando historicamente, a gente tem um baita potencial de crescimento. Tá? E é isso também que a gente está vendo, e é daí que a gente imagina que vem as oportunidades de correção desse valor de locação, que impactam necessariamente no yield futuro, né? E na apreciação da cota, na correção do valor patrimonial dos ativos. Não, eu concordo. Acho que é quando no momento de incerteza que você tem realmente as oportunidades, né? No momento que ninguém quer aquele ativo, que aparece a oportunidade de compra, né? E aí, por outro lado, né, assim, os dois segmentos, né, que foram super bem aí durante a pandemia, o segmento agora que está até crescendo, que é o segmento que mais cresce, que é o segmento de CRIs aí, né, o segmento de crédito, e o segmento logístico, né, assim, que apesar de que está crescendo a demanda, last mile, tudo, você ainda vê que o preço aí das cotas não reagiram ali positivamente, principalmente nos últimos meses por conta de incerteza política ou incerteza de questão da tributação ali, aí todo mundo sofreu junto, mas são os dois segmentos que foram super bem e que está todo mundo de olho, né? Acho que o equilíbrio aí das carteiras é que é sempre benéfico. E do ponto de vista do logístico, vocês estão vendo ainda muita demanda por novos, para desenvolvimento, né? Assim, porque o custo de construção ele aumentou como um todo, né? Para todo mundo, não só para prédio comercial, mas para logístico também. Vocês veem aí oportunidade
no desenvolvimento, com essa taxa de vacância caindo, tem ainda como o preço do aluguel dos condomínios logísticos subir também, ou não? Essa conta já é um pouco mais difícil, né? Porque os galpões logísticos sempre negociaram entre 19 e 20 reais por metro quadrado de locação. Vocês veem isso, esse patamar aí subindo aí, com o custo também aumentando? Acho que a lógica é a mesma que o Abu descreveu aí para o mercado de escritórios, né? Acho que o aluguel médio de condomínios logísticos, ele está mais ou menos no mesmo patamar nominal de 5, 6 anos atrás. Então, em termos reais, ele está muito abaixo do que deveria estar, né? E como a demanda cresceu muito, né, e na ponta continua muito forte, né, assim, só para lembrar que um dos principais drivers desse mercado tem sido o crescimento de vendas online, né? No ano passado cresceu 40%, esse ano no primeiro semestre cresceu 30% novamente em relação ao ano passado, que já foi uma base forte. Então a demanda na ponta continua forte. Eu acho que todos nós aqui temos, vamos dizer, empreendimentos logísticos e sentimos isso, né? O nosso fundo tem 100% de ocupação e demanda não atendida nos nossos condomínios, né? Não à toa a gente decidiu fazer um outro fundo dedicado a desenvolvimento de galpões. Estamos nesse momento investindo. Acho que essa oportunidade existe. Os custos de fato subiram. Então a margem do incorporador, se os aluguéis não acompanharem, pode ficar um pouco pior. Por isso que na nossa visão os aluguéis vão subir e já estão subindo, na verdade, né? Acho que em alguns clusters aí onde a taxa de vacância está muito próxima de zero, né, a gente já vê os aluguéis não só repassando IGPM full ou IPCA full e nas renovatórias sendo negociados para cima. Então, esse é outro segmento onde a lógica descrita aí pelo Abud vai se repetir e está se repetindo. Você tem, diferentemente do segmento de escritório, você tem um ciclo um pouco mais curto, então a oferta e procura se ajusta mais rapidamente, mas mesmo assim, como a demanda está andando muito mais rápido, a gente enxerga também uma reprecificação de aluguéis aí, que já está ocorrendo. Eu só complementaria sobre galpões. Quase tudo que está sendo desenvolvido nas melhores localizações está sendo Prado, Raul. Então, isso é um sonho de consumo, né? Parece aquela realidade. A gente investe nos Estados Unidos, a gente tem um fundo de REITs. Então, a gente investe em Prologis, que é o maior player do mundo de galpões. Ele, basicamente, quase tudo que a Prologis desenvolve nos Estados Unidos, ela já desenvolve, não é nada especulativo, ela já tem a demanda e está fazendo sob medida. Aqui no Brasil, muito a gente tem começado no desenvolvimento especulativo, mas na primeira estaca da obra você já anuncia quem é o seu futuro inquilino. A gente teve 2 casos aqui na RBR, então muito do que está sendo demandado inclusive por empresas de e-commerce, como o Leandro comentou. Assim como em escritórios, localização é fundamental. Então você tem algumas boas regiões em São Paulo, ou fora de São Paulo, que você já ouve falar de aluguéis 20% acima do que você falava há 2 anos atrás, tranquilamente. A gente tem algumas regiões que a gente já fala em aluguel de R$25 o metro quadrado, isso no nosso portfólio. Estou falando de um galpão, um bom galpão tradicional, não estou falando de um galpão refrigerado, nada disso. E sobre custo de construção, o impacto de custo de construção em galpão é maior do que o impacto em residencial, por exemplo, ou escritórios, porque a matéria-prima é mais relevante do que a mão de obra. A mão de obra num galpão deve representar os seus 30% do custo, enquanto num prédio de escritório ou de residencial, ela é mais para 40%, 50%. E a mão de obra não subiu nem de perto o que a matéria-prima subiu, né? O aço subiu, por exemplo. Então, o custo de hoje um galpão
que o mesmo galpão hoje custa 50%, 60% a mais do que custava há 3 anos atrás. Grandes números é por aí. Você construiu um galpão a R$1.000 o metro quadrado de área locável, hoje você constrói a 1.600, talvez 1.700, depende das características do galpão e do terreno. Só para complementar muito do que já foi falado, eu acho assim que ao analisar a perspectiva dos aluguéis, né, futuro do segmento logístico, é importante também a gente analisar um pouco qual foi o impacto dessa pandemia, né, que nós vivemos no setor logístico como um todo. Tá? A transformação que já vinha acontecendo pré-pandemia, tá? Cada vez mais as empresas preocupadas com o comércio online, elas se preparavam para uma entrega muito mais rápida, né? Mas a gente vinha diminuindo esse número. As entregas estavam, se antes aconteciam em uma semana, estavam vindo para 3 dias, né? E estávamos num movimento de redução desse prazo de entrega. Quando vem a pandemia, esse cenário é muito impactado e as companhias começam a se preparar para a entrega no mesmo dia ou no máximo 24 horas, isso Brasil afora, né? Antigamente a gente tinha esse cenário só ocorrendo em São Paulo, quem sabe alguns grandes centros. Com o impacto da pandemia, essa necessidade acaba sendo Brasil afora. Isso gera uma demanda muito grande por parte dos principais varejistas, né, dos principais tomadores de áreas. E uma outra coisa que também era muito importante, que antes assim impactava no valor de aluguel dos galpões, que era o pouco investimento daqueles operadores logísticos, né, dos ocupantes, porque eles basicamente, os galpões serviam como um entreposto logístico. Eu recebo mercadoria, fraciono e distribuo daqui, tá? Sem grandes investimentos. Com essa necessidade de same-day delivery, entregas em 24 horas, o que aconteceu é o seguinte, os ocupantes, os tomadores de área começaram a investir muito nos imóveis também. Tá? Então, hoje, chegar a falar, não, esse aluguel aumentou, eu vou para o galpão do lado porque ele está mais barato, não é mais uma possibilidade, não é mais uma realidade. As empresas estão fazendo planejamentos aqui de 10, 15 anos de ocupação no mesmo galpão, que acaba gerando aí uma ocupação de longo prazo e uma relação mais interessante entre o proprietário e o ocupante, onde você começa a ganhar o preço, né, o valor de locação. Então, isso ainda vai se refletir daqui para frente, porque a gente está vendo o início desse ciclo, o início dessa demanda, né, dos operadores logísticos, dos tomadores de áreas, investindo pesado nos seus galpões. E também, como o Almendra falou, além de tudo isso, do impacto da matéria-prima no custo de construção, só comparando com os outros setores, né, os outros setores, se você pegar um bom escritório, por exemplo, o impacto terreno, grosso modo, custa 50% do preço, o restante vem da construção. Essa equação ela é um pouco diferente no logístico. Tá? Então, só pegando aqui, se o custo de produção de um empreendimento logístico, ele é da ordem de 1/3, 2/3, grosso modo. O terreno ele pesa menos e o custo de construção pesa mais, ou seja, esse impacto é maior ainda, né, no custo final do empreendimento pronto, e por isso vai haver uma pressão no valor de locação, que o incorporador, muitas vezes, ele não vai absorver essa margem do ajuste do custo de construção. Então, a gente vê um cenário de pressão nos valores de locação, coisa que já está acontecendo muito em função também, não só dessa inflação, mas também da demanda que tem aumentado substancialmente. Tá? Então, é um cenário interessante para o segmento logístico aí, que foi o grande vencedor do período que cruzamos aí de pandemia. Tá? Só um ponto, Raul, eu só falaria assim, hoje nós 3 aqui temos fundos de logística, o investidor consegue comprar, e vários outros também que existem bons, abaixo de R$3.000 o metro quadrado, é o que está valendo hoje os nossos fundos, né? E eu acho que é bem barato. É bem próximo do custo de reposição, eu diria. A única opinião assim, que eu queria dar, que eu acho galpão, mundo logístico barato, bem barato, com menos risco hoje do que escritórios, mas acho escritórios mais barato.
você tem coisa com mais desconto versus o custo de reposição do que você encontra em galpões. Com um pouco mais de risco, provavelmente, em alguns casos, mas eu acho que também queria só fazer essa comparação aqui, que eu acho que é interessante para o espectador aí. Tá. Não, Eu concordo 100% com isso aí, que é da questão do custo, né, do investimento agora. Vai lá. Não, acrescentando o que o Almeida falou, acho que a irreplicabilidade do mercado de escritório é muito maior do que no caso de galpão, né? Assim, a esquina da Faria Lima com a JK tem 4 esquinas só, né? Não tem mais que isso. Então, isso dá um sentido de escassez ainda maior para os bons ativos de escritório, né? Eu queria também acrescentar uma outra coisa sobre o comentário que o Abud fez sobre a característica dos empreendimentos de galpão, né? Que, de fato, eu concordo 100% com tudo que ele falou. Essa é uma tendência, né? O volume de investimento que é feito pelos locatários é crescentemente maior. E a outra característica importante que tem um impacto nesse mercado de galpões é que a escala dos empreendimentos ela aumentou absurdamente, né? Há 10 anos atrás, você falar num galpão de 30 mil metros quadrados, era um galpão grande. Hoje a gente fala de empreendimentos de 100, 70, 150 mil metros quadrados com muito mais facilidade. E eu acho que a consequência disso é que o mercado de galpões, em tese, era um mercado que sempre teve uma barreira de entrada mais baixa do que outros segmentos imobiliários. Essa barreira subiu muito, né? Porque a escala mínima de um galpão subiu absurdamente. Você vai investir 200, 300 milhões de reais para desenvolver um galpão com um nível de exigência por parte do seu locatário, né, em termos de especificações técnicas, muito mais alto, né? Então, eu acho que essa também é outra consequência dessa profissionalização da cadeia de distribuição que tem a mesma origem, que é o crescimento do comércio eletrônico. Né? Isso é muito legal, né, Leandro? Porque a característica da utilização do galpão mudou muito, né? E isso acho que às vezes o investidor não percebe. A quantidade de caminhões que entram e saem é uma loucura, né? Hoje em dia, de um galpão, de comércio, ele precisa ter 2 saídas e não só uma. Então, isso é super interessante. O estoque de galpão no Brasil é muito velho. Então, o que está sendo produzido, por isso que está sendo tudo também locado tão rápido. Não, e também assim, não só em São Paulo, né? Esse investimento está acontecendo no Brasil todo, né? A gente vê aí vários galpões aí no Nordeste, até no Norte, justamente para pegar e conseguir entregar no mesmo dia ou 2 dias o produto pro cliente, né? Então, assim, nesse cenário, né, de crescimento de comércio online, os shoppings, né, por outro lado, estão sofrendo mais, né, assim, também junto com o segmento de escritórios. Acho que são os 2 segmentos que mais sofreram, né? O vencedor foi de fato o segmento logístico. Agora, com esse aumento aí dos juros, o segmento de crise aí também está sendo muito olhado, né? Porque você tem ali CDI+. Mas o segmento de shoppings aí, queria só uma palavra rapidamente aí do Leandro, né? O que ele acha dessa retomada, né? Porque a gente já viu aí nos números de empresas abertas, alguns shoppings aí 90%, 95%, 100%, do que era no período pré-pandemia, aí em junho ou maio, que teve Dia das Mães, até Dia dos Pais aqui, que nem era uma data assim tão relevante, né, no comércio, se mostrou bastante forte. O que você espera aqui para esse final de ano, para Black Friday, para Natal? Acha que os shoppings eles vão também ganhar força frente a 2019? Ou o comércio eletrônico aí, o e-commerce vai roubar bastante o espaço?
Olha, eu acho que, sem dúvida, o segmento de shoppings foi o que mais sofreu aí durante a crise, mas eu diria que o principal impacto não foi nem o efeito secular aí de aumento de vendas online, e muito mais pelo simples fato de que os shoppings ficaram fechados por muito tempo, né? E diferentemente de escritórios, né, que onde o locatário continua pagando, mesmo com o escritório fechado, no caso de shopping, o faturamento vem a zero, a receita vem a zero enquanto o empreendimento está fechado, né? Então, eu acho que o principal impacto veio daí, né? É, e assim, depois que a gente já vinha com uma recuperação no segundo semestre do ano passado e no início desse ano, quando a gente teve um arrefecimento do problema da pandemia, chegando já em janeiro e fevereiro próximo novamente a níveis de 2019, a gente teve a segunda onda aqui no Brasil, os shoppings foram fechados novamente, e aí essa retomada foi interrompida, e agora a gente, depois que a segunda onda passou, a gente voltou a apresentar crescimentos muito expressivos mês após mês, tanto em vendas quanto em anuais do shopping, né? A gente tem crescido aí mais de 10% ao mês, o resultado dos shoppings. Em alguns casos, como você mencionou, a gente já vê shoppings com desempenho de vendas e de NOI iguais ou superiores a 2019. Né? Eu acho que não é uma realidade para o portfólio inteiro ainda, mas eu acho que está muito próximo da gente chegar lá. Né? Quando, no auge da crise, lá no início de 2020, a gente chegou a fazer estimativas que a gente só recuperaria o mesmo nível de NOI em shoppings do meio para o final de 2022, e a gente já começa a acreditar que a retomada dos mesmos níveis de 2019 vai chegar aí no final desse ano, início do ano que vem. Né? Então, de fato, os shoppings estão se recuperando muito bem, e a gente está bem animado aí para o final desse ano. Né? A gente ser capaz de retomar o mesmo nível de rendimento do nosso fundo já no começo do ano que vem. Ontem, Raul, a BR Malls anunciou, a BR Malls, empresa que o meu amigo Leandro conhece bem, teve uma passagem importante por lá, anunciou um programa de recompra de ação grande. Eu estou dando exemplo da BR Malls, porque eu acho que é uma analogia ao quão barato a ação tá. Isso vale também para os fundos de shopping, né? É um momento que ninguém quer, que o yield é baixo, é um momento legal de se montar uma posição olhando 2, 3, 4 anos para frente. Infelizmente, a regulação não permite que a gente faça recompra em fundo imobiliário, né? Mas, em alguns casos, seria bem interessante. Mas, assim, agora pensando em investimento aí, né? Assim, também, né? Do outro lado, né? Do lado dos FOFs aí, que também cada casa tem um aí, mas pensando para 2022, 2023, qual que... É que também não é só esse horizonte, né, que se olha, quando se olha para investir no mercado imobiliário, se olha 3, 4, 5 anos, pelo menos, para investir nesse setor. Mas olhando para 2022, qual que é a expectativa de vocês aí em relação a cada um dos setores, né? Ou, rapidamente, né, assim, vocês acham que o posicionamento deveria estar mais nesses setores mais machucados, que estão ali com uma retomada já acontecendo devagar, mas acontecendo, né, e que possivelmente em 2022 a gente vai ter um cenário melhor, ou nesses setores mais defensivos, como logístico, CRI, é sempre bom ter uma carteira bem equilibrada, é óbvio, mas assim... qual que é a cabeça aí do RBRF ou do RVBI ou do VIF lá, assim, qual que é a cabeça de investidor que se fosse colocar agora? E é claro que assim, os FOFs também estão negociando num preço muito abaixo também do patrimônio, que também seria já uma oportunidade natural, né, de diversificar. Mas olhando para 22, assim, qual que é a cabeça que cada gestor aí entra?
Bom, falando um pouco aqui da nossa cabeça do RVBI ou da VBI, né, como um todo, tá? No RVBI, por ser um veículo listado, majoritariamente pulverizado aqui, com uma série de cotistas, pessoa física, né, a gente tem que ter a preocupação, o balanço entre a renda recorrente, né, ou seja, aquele yield que está sendo gerado, mas tem que ter aquela componente de ganho de capital de médio prazo, médio e longo prazo. Tá? Ou seja, a gente tem que balancear para fazer os movimentos onde a gente tem uma posição mais de curto prazo, onde a gente consiga ver o yield já sendo distribuído mês a mês imediatamente, e se posicionar naqueles setores que estão um pouco mais descontados e comprimidos em função de um cenário macro ou dos impactos aí que a gente tem na pandemia. Aí quando a gente faz essa análise simplista e olha, bom, maravilha, na categoria yield ali, o que você tem, né? Você já vai para o segmento logístico ou para os segmentos dos CRIs, né? Sendo aqueles grandes pagadores de renda recorrente de curto prazo. Tá? E aí você fala, então você vai montar sua posição só nesses setores? Não, a gente tem que ter bastante cuidado, inclusive com os fundos de CRI, porque muitas vezes eles te dão uma visão de um yield elevado de curto prazo ali no mês a mês, tá pagando um yield elevado, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado e entender o que está por trás desse yield elevado. Né? Ele basicamente está distribuindo a inflação que ele está acruando no mês a mês, ou aquele CDI que ele está usando como bandeira para a captação dele, ele está distribuindo no mês a mês. Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando montar a posição, para que a gente não vá direto de cabeça nos fundos de CRI, porque são aqueles que melhor distribuem, achando que a gente vai ter que isso te dá uma posição defensiva no médio prazo. Tá? E aí a gente tem condições de analisar, vamos buscar o ganho de capital em quais setores, tá? Em quais segmentos que a gente vê um pouco mais descontados. E aí entra, sem dúvida, a questão dos shopping centers, né, que estão aí, que a regulamentação não permite a recompra de cotas, mas elas estão extremamente descontadas quando comparadas ao seu valor patrimonial. Né? A gente vê essa retomada do setor de shopping sendo acelerada por diversos fatores. Né? A gente vê ali um poder de consumo meio reprimido, com a falta de viagens, com a necessidade de lazer também, acelerando a movimentação de shopping. Então, a gente vê um potencial de recuperação nos shopping centers e no setor de lajes, como a gente falou no começo. Tá? Então, eu iria para um balanço assim, olha, curto prazo, dividendo mês a mês, o logística e o fundo de CRI são os bons pagadores, maravilha. E onde eu vou capturar o ganho de capital no médio e longo prazo? Nos setores que estão mais descontados, que sofreram mais, que seriam shopping e lajes. Tá? Essa seria a nossa diferenciação ali, a nossa análise simplista de mercado hoje, olhando no médio prazo. Eu vejo a gente carregando uma posição significativa de crédito ainda. Eu acho que o ambiente é muito favorável para crédito. Taxa de juros alta, inflação resiliente, ano eleitoral ano que vem. Hoje a gente tem 50% em crédito do patrimônio do nosso FOF. Eu vejo a gente, aos poucos, ao longo de 2022, reduzindo isso, e a gente já tem posições importantes de tijolo, mas e aumentando aos pouquinhos as posições estratégicas de tijolo, tanto corporativo, logístico e escritório. O que a gente não faz, a gente, especialmente olhando o valor patrimonial dos fundos de crédito, a gente não paga 105, 110, 120 reais numa nota que vale 100. Essa é a analogia, a brincadeira que a gente faz. Tem alguns fundos hoje de crédito que, porque estão pagando um bom dividendo de curto prazo, valem muito mais hoje em bolsa do que o seu valor patrimonial. Isso não faz sentido nenhum. Em termos de risco-retorno, é terrível para o patrimônio do investidor, na minha opinião. Então, a gente tenta achar bons fundos de crédito com bom carrego, retorno esperado entre 10% e 15% ao ano, abaixo do valor patrimonial ou próximo do valor patrimonial. Esse é o core da nossa alocação. E tijolo, a gente comentou aqui, tem bastante coisa barata em logística, em corporativo, em shopping. A gente já tem e aos pouquinhos vai aumentando ao longo do ano que vem.
acho que no nosso caso não é muito diferente. A gente tem que fazer, como o Abud falou, aí, esse equilíbrio entre garantir um rendimento mensal para os nossos cotistas e, ao mesmo tempo, fazer apostas em índices de longo prazo que a gente acredita. Então, hoje, as duas maiores, vamos dizer, posições do VIF são justamente CRIs, seja diretamente, seja através de fundos de CRI e escritórios, né? Então, mais ou menos 30% cada um, são nossas grandes apostas. E se a gente estava aqui, o Almendra mencionou mais cedo que tem vários fundos de escritórios contados aí no mercado e tal. Eu acho que você tem um case de ativo descontado mais óbvio nesse mercado de fundos imobiliários são os FOFs, né? Porque não faz o menor sentido você ter, da mesma forma que eu concordo com o Almendra, que comprar um fundo de CRI que careca todo mês acima de 100% do valor patrimonial, não faz o menor sentido você ter um fundo de fundos, né, negociando com 15% de desconto, 10% de desconto para o valor patrimonial. Né? Ao comprar esse fundo, você está comprando aquele fundo de escritório que já está descontado com desconto extra. Então, acho que de todas as oportunidades que existem hoje no mercado de fundos imobiliários, sem dúvida, estão os FOFs. Então, tem uma questão de liquidez em alguns dos FOFs, mas eu acho que tem uma oportunidade muito óbvia para o investidor. Legal. Não, boa. A gente está caminhando aqui para o encerramento, então a mensagem aqui, né, de todos vocês é que dá para ficar otimista aqui, de maneira conservadora, com o mercado imobiliário aqui para 2022, né? Assim, olhando todos esses fundamentos aí de retomada de escritório, de retomada de shoppings, o mercado logístico também crescendo bastante forte, com demanda, investimento de todas as varejistas. Eu gostaria de agradecer muito aqui a presença de vocês, foi realmente uma aula aqui, conversar e debater todos esses assuntos. Muito obrigado aí pela presença e participação. Muito obrigado. Bom, Obrigado. A gente agradece aí o convite. É um prazer estar aqui. Obrigadão pelo convite aí. Há 6 anos, nascemos com um sonho: ser a fonte de conhecimento de todos os investidores do Brasil. Sejam eles grandes, médios ou pequenos. Para nós, todos têm o direito à informação de qualidade. Toda manhã, acordamos apaixonados pelo desafio de entender, explicar e prever os movimentos do mercado. Somos reconhecidos como a melhor casa de análise financeira do Brasil. Somos uma central de informação independente, imparcial e livre. Não compramos ações nem vendemos, nem sequer ganhamos comissão de nossos clientes. Sabe por quê? Porque é a única forma de ser independente. Quando o mercado grita invista, 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 nós gritamos, antes de investir, conheça, conheça, conheça. E aqui na Eleven temos qualidade na informação. Temos respeito por todos os brasileiros que poupam seu dinheiro com esforço. Temos a vontade de ajudar os investidores a discernir e poder falar de igual para igual com seu assessor. Queremos criar investidores livres, que tomem as rédeas de seus investimentos, que tenham liberdade de pensamento e autonomia. Nós somos a bússola do mercado de investimentos. E agora chegou a hora de cumprir nosso propósito como empresa: democratizar as informações para todos os investidores do nosso país. As mesmas análises que os grandes investidores têm acesso, agora podem estar nas suas mãos. Pronto para ser independente? Seja bem-vindo à Eleven.